Olá, gente. Muito boa noite a todas, todos e todes. Estamos chegando aqui para aquele nosso encontro semanal do Ninho da Fênix. Esse encontro que geralmente acontece numa sala do Zoom, mas pelo menos uma vez no mês, no primeiro domingo de cada mês, a gente faz questão de promover esse encontro via Instagram para que o maior número de pessoas tenha acesso a ele. E na verdade, gente, é um culto que oferecemos a Deus. E você que gostaria de embarcar conosco neste culto de louvor e adoração a Deus, eu quero que você se sinta muito bem-vindo. De qualquer parte do Brasil, do mundo, não importa o credo que você professe. Aliás, todas as questões agora são secundárias. O mais importante é aquilo que nos une. Nós somos filhos de um mesmo Deus, o Deus todo amoroso, que se revelou ao mundo de maneira definitiva através de Jesus Cristo. Então vem comigo. Como todo culto que se preze, a gente começa orando. Então eu gostaria de contar com você neste momento. Talvez você esteja aí assistindo e fazendo qualquer outra coisa ao mesmo tempo. Se você puder, dá uma paradinha. Vamos falar com Deus. Se você está dirigindo, se for possível, encostar o carro um pouquinho, se isso não se constituir em nenhum perigo iminente, faça-o. Se você está em alguma atividade doméstica, profissional, e der para dar uma paradinha, dê agora, para que você possa, juntamente conosco, voltar o seu pensamento inteiramente para Deus, principalmente no momento como o que estamos vivendo, não é verdade? Quando o mundo carece de tanta paz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos com o objetivo de te oferecer o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão. Tu tens sido tão bom para nós, em todo o tempo. Apesar de vivermos hoje em um mundo tão injusto, apesar de toda a dor, apesar do ser humano ser tão disposto à violência, tão disposto à injustiça, o Senhor não desiste de nós. E esta é a razão da nossa gratidão. O Senhor nos ama, e nos ama de maneira tal que nos enviou o seu único Filho. Por isso nós nos reunimos, ainda que virtualmente. Há pessoas de diversas partes do mundo que convergem agora num único espírito, num único desejo de expressar sua gratidão a Ti. E mais do que isso, nós também almejamos alimentar o nosso espírito com a Tua palavra. Por isso pedimos que Teu doce Santo Espírito nos conduza ao longo deste culto, recebendo e consagrando nossos louvores, cada gesto, cada palavra, cada canção entoada, e preparando o nosso coração para a palavra que nos será ministrada, que ao término deste culto saiamos dele seres humanos melhores do que éramos, um pouco mais parecidos com aquele que é a nossa grande referência, Jesus, o Cristo de Deus. É no seu nome que oramos, na certeza de sermos atendidos. Amém e amém. Hoje, gente, nós vamos trazer uma palavra muito importante para o momento que estamos vivendo, e já já você vai saber do que se trata. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão. É que daqui a pouco, depois da nossa reflexão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia
foi instituída pelo próprio Jesus. Ele disse: "Fazei isto em memória de mim, até que eu venha." E o que seria a ceia? É a mesa do Senhor, constituída de dois elementos: o pão, em representação ao corpo de Jesus, e o cálice, quer com vinho ou com suco de uva, não importa, representando o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Se você puder agora, enquanto nós estivermos louvando, antes da palavra, providenciar esses elementos, providencie-os, deixe-os à parte, aguardando o momento em que juntos nós vamos comer do pão e beber do cálice. Agora, eu também gostaria de fazer um apelo. Se você puder nos ajudar a alavancar a audiência desta live, é tão simples, gente. É só ir nesse aviãozinho que tem aí no rodapé, clicar nele, vai aparecer a sua lista de contatos. Daí você sai clicando geral, convidando a todas, todos e todes a que ingressem nessa transmissão. Eu tenho certeza que a palavra que vai abençoar a sua vida vai igualmente abençoar a vida deles, ok? Gente, vamos louvar a Deus? Tem uma canção que eu amo muito, uma canção antiga, ainda dos anos 70, e ela diz o seguinte: "Você tem que ser um menino, você tem que ser um menino, você tem que ser um menino para ir ao céu. Você tem que ser um menino, você tem que ser um menino, você tem que ser um menino para ir ao céu. Deixe que os meninos venham a mim." Foi Jesus quem disse: "Porque deles é o reino dos céus." Deixe que os meninos venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Você tem que ser um menino, você tem que ser um menino, você tem que ser um menino para ir ao céu. Jesus Cristo, você tem que ser um menino, você tem que ser um menino, você tem que ser um menino para ir ao céu. Deixe que os meninos venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Deixe que os meninos venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Vem comigo, vai. Você tem que ser um menino, você tem que ser um menino, você tem que ser um menino para ir ao céu. Jesus Cristo, tem que ser um menino, você tem que ser um menino, você tem que ser um menino para ir ao céu. Foi Jesus quem disse, né? Que se não fôssemos como meninos, como crianças, não entraríamos no reino dos céus. Tem outra canção que diz assim:
minha vida entrego a ti, em humilde adoração, enche-me com o teu ser. Nada sou sem teu amor, guias-me com tua mão, sustém-me com teu poder. Eu vivo pra te amar. Eu vivo pra te amar. Estou aqui pra te louvar, com tudo que tenho, vou te adorar, prostrar-me-ei em teu altar, levantarei as mãos pra te exaltar. Minha vida entrego a ti, em humilde adoração, enche-me com o teu ser. Nada sou sem teu amor, guias-me com tua mão, sustém-me com teu poder. Eu vivo pra te amar. Eu vivo pra te amar. Estou aqui pra te adorar, com tudo que tenho, vou te louvar, prostrar-me-ei em teu altar, levantarei as mãos pra te exaltar. Estou aqui pra te adorar, com tudo que tenho, vou te louvar, prostrar-me-ei em teu altar, levantarei as mãos pra te exaltar. Eu te adorarei pra sempre, eu te adorarei. Eu te adorarei pra sempre, eu te adorarei. E para ti viverei pra sempre, e para ti viverei, e para ti viverei pra sempre, para ti viverei. Estou aqui pra te louvar, com tudo que tenho, vou te adorar, prostrar-me-ei em teu altar, com tudo que tenho, levantarei as mãos pra te exaltar. Estou
te adorar com tudo que tenho. Vou te louvar, prostrar-me-ei em teu altar. Levantarei as mãos pra te exaltar. Certo dia Jesus disse que era da boca das crianças que saía o perfeito louvor. E é interessante porque quando ele disse isso, ele havia sido recebido pela multidão em Jerusalém aos gritos de Hosana, 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 o que vem em nome do Senhor. O mesmo povo que no dia seguinte estaria gritando no pátio de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. E o texto diz que quando ele entra em Jerusalém, provavelmente a expectativa daquele povo era de que ele marchasse em direção ao palácio e depusesse Pilatos. Marchasse em direção ao palácio de Herodes e também o depusesse e finalmente assumisse o trono de Davi. Era o que todo o povo esperava do Messias. Então aquele grito de Hosana, Hosana, era uma pressão política para que Jesus derrubasse o governo representado ali por Pilatos e por Herodes. Mas em vez disso, Jesus marcha em direção ao templo e, munido de chicote, sai derrubando as mesas, soltando os animais que lá estavam presos para serem oferecidos em sacrifício e expulsando os cambistas, os que faziam da casa de Deus comércio. E quando finalmente o templo estava purificado, o texto diz que crianças vieram e começaram a louvá-lo, também dizendo hosanas, como os adultos faziam na entrada de Jerusalém. E os religiosos, vendo aquilo, tentaram calá-las. E Jesus disse: vocês não podem calar essas crianças, porque é delas que sai o perfeito louvor. Era como se Jesus dissesse: o louvor que eu recebi na entrada de Jerusalém não passava de pressão política, mas o louvor dessas crianças é autêntico, porque elas não esperam receber nada em troca. As pessoas não entendem o que é louvar. Elas pensam que o louvor é uma espécie de moeda. Eu louvo a Deus para chamar a sua atenção, para que Ele me abençoe. Isso não é louvor. É da boca das crianças é que sai o louvor autêntico, legítimo. Por isso, para que Deus receba o nosso louvor, nós temos que nos tornar como crianças. Sem que nos tornemos como crianças, o reino de Deus não se abrirá para nós. O reino de Deus não nos será acessível. Eu quero ler com vocês hoje uma passagem, eu diria que paradigmática, que vai nos abrir a mente, vai nos descortinar esta realidade. Então, se você tem aí a sua Bíblia e quiser me acompanhar, eu vou ler o Evangelho de Jesus segundo São Marcos, no capítulo de número 9,
São Marcos, capítulo 9, verso 33, chegaram a Cafarnaum, que era a cidade de domicílio de Jesus. Jesus morava em Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Jesus percebeu que rolou uma discussão, um bate-boca entre os discípulos no caminho. E ele agora pergunta: o que vocês discutiam, hein? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui, o contexto disso aqui. E a importância da mensagem que eu estou trazendo hoje se deve a um fato inconteste, de que hoje aqueles que se dizem cristãos, seguidores do Cristo, têm esboçado um tipo de espiritualidade extremamente presunçoso. Nós nos achamos a última bolacha do pacote. Nós somos o povo de Deus, o povo especial, exclusivo, a última Coca-Cola do deserto. Ninguém é tão importante no mundo quanto nós. Essa é a mentalidade que impera em nossa bolha religiosa. E dentro desta bolha religiosa, por conta desse espírito de presunção, nós discutimos entre nós quem seria o maior. Quem é o maior pregador, quem reúne a maior multidão, quem detém hoje o maior império eclesiástico, quem tem mais fé, quem é mais abençoado, quem tem mais testemunho para contar na igreja. A moda hoje é o chamado testemunho ostentação. Quanto mais eu ostento, maiores os predicados que eu exibo. É como se a minha espiritualidade, a minha fé desbancasse a dos demais. Eu sou o filho predileto de Deus. Será que é este o tipo de espiritualidade que Deus esperaria de nós, gente? Será que o fato de eu ser evangélico me faz, aos olhos de Deus, alguém mais importante do que o espírita, do que o católico, do que o muçulmano, do que o hinduísta, do que o agnóstico? Agora, qual é o contexto? O que estava rolando aqui? O que desencadeou entre os discípulos de Jesus essa discussão? Quem era o maior entre eles? Se você ler as passagens que antecedem isso aqui, você vai se dar conta de que dos 12, 3 haviam assistido em loco a um fenômeno conhecido no Novo Testamento como a transfiguração de Jesus. Eles viram, quando apareceram no monte, ninguém menos que Moisés e Elias, o profeta Elias. E ambos tiveram uma conferência com Jesus. Pedro, Tiago e João foram os únicos privilegiados que puderam assistir a esta conferência. Foi um acontecimento tão grandioso que Pedro, embasbacado, disse: Senhor, o Senhor não quer que construamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés, para que ninguém tenha pressa? Está tão gostoso o que está acontecendo aqui, a gente não quer descer, a gente não quer que isso termine.
E o texto diz que uma voz do alto disse: este é o meu filho, a ele ouvis. Em outras palavras, agora não era a vez de Moisés nem de Elias. Quem estava ali era superior a Moisés e Elias. Ali estava a revelação definitiva de Deus. Diz o texto que o rosto de Jesus brilhou de tal maneira que ofuscou a presença de Moisés e Elias. Ora, se entre Jesus, Moisés e Elias havia um que era mais importante, logo eles puderam deduzir: entre nós, discípulos, também deve haver um que é mais importante. Como se não bastasse isso, 3 subiram ao monte com Jesus e viram a cena. Os outros 9 ficaram lá embaixo. E quando eles desceram, Jesus e os 3 flagraram aqueles 9 passando a maior vergonha, porque não davam conta de exorcizar um menino que estava possesso. Jesus os repreendeu, disse: geração incrédula. Foi lá, exorcizou o menino, devolveu-o são para o seu pai. E agora começa entre os 9 que passaram aquele vexame e os 3 que assistiram à transfiguração de Jesus, uma disputa. Quem é mais importante aqui? Eu imagino Pedro dizendo: o mais importante sou eu, depois Tiago e João, porque fomos os únicos escolhidos para assistir Jesus sendo transfigurado. Vocês 9, vocês passaram, foi um vexame. Você pode imaginar o quanto isso acarretou uma vaidade, alimentou a presunção daqueles 3. Sabe, gente, eu tenho 36 anos de ministério pastoral. Eu passei por muitas coisas, eu viajei muito, eu tive muitas experiências, eu vi manifestações contundentes da graça de Deus, eu vi milagres ocorrerem. Mas eu não posso permitir que a minha experiência me gere presunção de superioridade. Eu não coloco em xeque a experiência de ninguém. Você pode ter tido uma experiência profunda com Deus, mas esta experiência profunda, que é da ordem da subjetividade e que, portanto, não pode ser avaliada por terceiros, esta experiência não te constitui alguém melhor do que os teus irmãos. Cada um tem a sua própria experiência. Veja que Paulo se refere a alguém que a maioria dos teólogos vai dizer que ele se referia a si próprio, mas ele diz que conhecia alguém que havia sido arrebatado até o 3º céu e ouvido coisas inefáveis, mas que Deus o havia proibido de relatar. Pois nós nos deparamos com outro apóstolo, João, que também foi arrebatado ao céu e que também viu coisas extraordinárias. Entretanto, João recebeu do Senhor uma ordem: escreva, compartilhe. E está lá o livro de Apocalipse. Agora, já pensou Paulo se sentir injustiçado e dizer: por que que eu tive uma experiência tão densa, tão importante quanto a de João, mas a mim foi vetado compartilhá-la, enquanto a João foi ordenado que partilhasse? O apóstolo Paulo vai dizer que, por causa da excelência das revelações que ele teve, Deus lhe deu um espinho na carne, para que ele não se exaltasse.
para que ele não se sentisse melhor do que os demais. Nós não estamos numa queda de braço para ver quem é mais forte, quem é mais hábil espiritualmente. A graça, queridos, de que tanto falamos, ela nos nivela a todos. É por isso que a Santa Ceia tem uma importância tão grande. Nós nos referimos a ela como a mesa do Senhor, porque a mesa iguala a todos. Todos somos convidados a tomar assento na mesma mesa, ou à mesma mesa. Então não importa se você tem um título eclesiástico, se você é pastor, se você é um bispo, é um padre, ou qualquer outro cargo religioso, aos olhos de Deus isso não te faz melhor do que os demais. O acesso que eu tenho a Deus não é maior do que o que você tem. Agora veja como Jesus responde a essa discussão tola e infantil dos seus discípulos. Para quem chegou agora, eu estou lendo Marcos, capítulo 9. Eu comecei a ler no verso 33. Eu vou ler novamente. Diz assim: chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles. Tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Eles podiam dormir sem essa, né? Jesus pega uma criança. Vocês querem realmente saber quem é o maior no reino? Está aqui. E quem receber esta criança, recebe a mim. Jesus atribui àquela criança a mesma importância que ele tinha. É isso que o amor faz. Agora, aquele que quiser ser o primeiro, vai ser o último da fila. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser aquele que serve. Por que a gente insiste nessa ideia equivocada e que só produz mentes doentias? Gente sedenta de poder, gente que não faz outra coisa que não seja querer provar para os outros o seu valor. Que tal se você abrir mão disso e se tornar como criança? Se despir da vaidade, da presunção, da arrogância. Abrindo um parêntese aqui, gente. Sabe o que mais tem me angustiado nesse período de guerra? O que mais me tira do eixo é ver crianças entre as vítimas. Se eu não me engano, já passam de 4.000 crianças palestinas mortas. 4.000. E essa semana uma apresentadora do Jornal da Globo, como que justificando o fato, alegou que isso se dava por uma única razão, é que os palestinos fazem muitos filhos. A média entre os palestinos é de praticamente 4 filhos por pessoa, ou por casal, não sei, ou por família. Enquanto no Brasil a média seria 1,6. Lá é mais que o dobro. Por isso que há tantas vítimas, crianças.
Meu Deus do céu, o quanto vale a vida de uma criança? Ontem, vocês provavelmente devem ter visto nas redes sociais, eu não sei se aconteceu ontem, mas pelo menos chegou a mim ontem, um vídeo de um homem que tirou a vida de uma pessoa em situação de rua na frente de uma filhinha de 2 anos, eu acredito. Diz que essa pessoa, em situação de rua, estava vendendo doces, paçoca, algo assim, e ofereceu à criança. E este homem, acho que munido de uma faca, de algum objeto cortante, golpeou-o por não sei quantas vezes até tirar-lhe a vida. Você pode imaginar como ficou a cabeça daquela criança? O que será do mundo, gente, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando esta geração que hoje é criança, que está sendo exposta a tudo isso, chegar ao poder, chegar aos postos, nas empresas, nos governos? O que vai ser do mundo? Nós estamos transformando este mundo num pandemônio. Nós estamos transformando este mundo no pior lugar possível para as nossas crianças. Elas estão sendo expostas a todo tipo de degradação. E de quem é a responsabilidade? Eu estou lhe mostrando hoje, à luz das Escrituras, o quanto Deus preza a infância. O quanto Deus preza a vida de cada criança, a ponto de Jesus se identificar com elas e dizer: quem quer que receba uma criança como esta, está recebendo a mim. A mim. Jesus é tão radical no que ele diz, tão radical, que ele vai dizer, a partir do verso 42, não se escandalize, mas olha o que ele diz: e quem escandalizar a um destes pequeninos que creem em mim, está se referindo às crianças, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. Olha como Jesus é radical quando se trata do bem-estar das crianças. E o que é escandalizar? Muita gente não entende o significado desta palavra. Escândalo, nos nossos dias, tomou uma conotação diferente. Tem a ver com repercussão. Mas escandalizar, biblicamente, é ser tropeço, ser uma pedra no caminho, fazer esta criança tropeçar. Ai de onde vêm os escândalos, Jesus diz. É necessário que venham, mas ai de onde vêm. Quer dizer, ai de onde vêm os tropeços. Não queira ser uma pedra de tropeço na vida daqueles que Jesus tanto preza. Deixai vir a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus, é delas. Mas o que a gente faz? A gente não apenas não vai, mas as impede de ir. Colocamos tropeço no caminho delas para que, uma vez tropeçando, caiam. Não leve isso de brincadeira. Nós estamos lidando com o que é prioridade no reino de Deus. E se você deseja, de fato, vivenciar a realidade do reino,
Eu quero que você entenda que o reino de Deus não tem a ver com uma estrutura de poder. O reino de Deus não tem a ver com uma ideologia. O reino de Deus não tem a ver com um sistema político-econômico. O reino de Deus é a maneira como Deus cuida de todas as coisas. Não tem a ver com domínio, tem a ver com cuidado. O reino de Deus é para ser experimentado na subjetividade. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. E na medida em que nós o experimentamos, ele é exteriorizado através das nossas posturas, através da nossa atitude. Mas não há como experimentar este reino de Deus se não for como criança. É o que Jesus diz a Nicodemos, o mestre fariseu. Você não vai entrar ou não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Nascer de novo. E ele disse, mas peraí, que história é essa? Como é que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus diz, nossa, essa aí foi longe, viu? Você é um mestre dentre os religiosos e não sabe do que eu estou falando. Olha que eu estou falando uma linguagem terrena. Se vocês não entendem do que eu falo numa linguagem terrena, quanto mais se eu usar uma linguagem celestial, aí que vocês não vão entender bolufas. Nascer de novo não tem a ver com voltar ao ventre. Tem a ver com zerar a quilometragem. Se despir da maldade, porque a gente vai vivendo e vai acumulando maldade, malícia. É tanta coisa que a gente vê, é tanta coisa que a gente ouve, e aquilo vai nos tornando pessoas diferentes daquilo que fomos destinados a ser. Pessoas rancorosas, pessoas amargas. Nascer de novo é começar de novo. É se tornar como criança. É abrir mão da presunção. O pessoal fala tanto de negar a si mesmo, principalmente quando entra a questão de sexualidade, né? O homossexual é que tem que negar a si mesmo, tem que negar a sua orientação sexual. Não é nada disso que Jesus está falando. Negar a si mesmo é negar a presunção de ser melhor que os outros. É voltar a ser criança. Essa semana, eu e a minha esposa saímos para caminhar e fomos até uma barraca que vendia açaí. E tinha lá várias barracas, né? E um monte de crianças brincando na calçada. Isso já de noite, umas 9 e pouca da noite. E as crianças correndo, fazendo um barulho danado. Mas entre as crianças haviam representantes de várias etnias. Tinha uma chinesinha. Tinha um que parecia até um indiano. Tinha crianças brancas, crianças pretas, e todas brincando, provavelmente pertencentes a classes sociais distintas, umas vestindo roupas um pouco mais caras, outras com roupas mais humildes, mas elas brincavam entre si, como se não houvesse qualquer distinção social, étnica. Eram apenas crianças, barulhentas, arteiras, mas crianças. Você sabe que, eu vou dizer algo aqui um pouco controverso, mas muita gente deixou de congregar, principalmente durante esse período político, né? Muita gente ficou decepcionada com a igreja, com o pastor. Mas sabe algo que incomoda muita gente dentro do ambiente de congregação? É a ostentação. É a pessoa usar a igreja como uma passarela. Cada culto, uma roupa diferente, de uma grife. Às vezes a pessoa está devendo até o último fio de cabelo, mas ela tem que ostentar, ela tem que chegar com aquela bolsa cara.
ela tem que ter aquela marquinha na blusa que diga: eu sou especial, olha a blusa que eu uso. E Jesus está dizendo: vocês têm que pegar a contramão disso. Vocês têm que ser como crianças. Crianças. Esqueça a ostentação. Vocês não são melhores do que ninguém. Não usem a fé para ostentar. Não usem a fé como grife. Eu respondi hoje a uma pergunta que me fizeram. Gente, se acontecer de terminar o horário, o Instagram derrubar a minha live, eu retomo, tá bom? Não vão embora não, que a gente ainda vai ter a ceia. Mas eu respondi uma pergunta hoje sobre Israel. Por que os crentes idolatram tanto a Israel? E eu expliquei rapidamente a razão dessa idolatria, dessa cegueira em torno de Israel. É a ideia de que Israel é um povo diferenciado, é um povo especial. Deus tem algo diferente com aquele povo. E isso faz com que ele tenha carta branca para fazer o que quiser. As pessoas estão tão enganadas na sua fé. Elas foram levadas a acreditar dessa maneira. É por isso que você entra numa igreja e não sabe se ali é uma igreja ou é uma sinagoga, de tantos símbolos judaicos. De castiçal por um lado, de o pastor às vezes usando aquele quiparzinho na cabeça e com símbolos e letras e festas judaicas e festa dos tabernáculos e festa disso e festa daquilo, que a pessoa diz: caramba, aí ela cria a imagem de um Israel que é o suprassumo. E ela quer se identificar com isso, ela faz até pesquisa genealógica para saber se ela não tem sangue judeu, ela quer ter sangue judeu. Gente, que bobagem, que criancice, mas criancice da pior espécie, porque a Bíblia diz que nós devemos ser adultos no entendimento, mas crianças na malícia. Nós invertemos isso, nós nos tornamos adultos na malícia e crianças no entendimento. Aí lá vai os irmãozinhos para Israel, tem que ter batismo no Rio Jordão, porque ali é um lugar muito especial, o batismo ali tem outro valor, e traz a mala cheia de bugiganga, achando que aquilo é consagrado, aquela pedra, aquela terra do Monte Sinai. Gente, pelo amor de Deus, parem com isso, cresçam. Como diz, e eu repito, como dizem as Escrituras, sejamos adultos no entendimento, maduros, mas crianças na malícia. Um coração puro, que não está em disputa com ninguém, não está preocupado em provar nada para ninguém. Criança é sincera, criança diz o que pensa. Você quer saber se você está bem, está bonito, está bem vestido ou qualquer coisa assim? Como é que está a sua aparência? Pergunte a uma criança, porque ela vai dizer na maior sinceridade. Ela ainda não está preocupada em agradar. Ela ainda não foi doutrinada. Ela é criança. Antes de nós participarmos da ceia do Senhor, eu quero orar com vocês. Há uma canção muito bonita que vocês conhecem e que diz exatamente isso. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado
pela vontade de crescer, tornar-me independente, e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Jesus. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Teus braços de amor, com teus braços de amor. Meu Deus, nós queremos te pedir que o teu doce Espírito trabalhe em nosso coração. Eu sei que por baixo destas sucessivas camadas de poeira existencial, de experiências que já tivemos ao longo da nossa caminhada, ainda há uma criança, talvez adormecida, que necessita ser despertada. E eu quero pedir que o teu Espírito nos tome pelas mãos e nos faça percorrer esta jornada de volta à essência. Que aqueles que ainda não experimentaram este nascer de novo, experimentem, redescubram o verdadeiro valor da vida, que não está nas coisas que ostentamos, nos bens amealhados, na posição galgada, está na essência, naquilo que somos vocacionados a ser: filhos, filhas de Deus, amados por aquilo que são e não por aquilo que fazem, por aquilo que são e não por aquilo que possuem. Concede-nos, Senhor, a habilidade de voltar a sonhar, de sacudir de nós toda a malícia, todo o cinismo, tudo aquilo que sabota a nossa existência e, o pior, nos faz sabotar a existência do outro. E dá-nos um coração puro, desprovido de vaidade, de presunção, e que saiba amar, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pegasse agora os elementos, o pão, e eu já o tenho aqui em mãos, e o cálice. Apresente-o agora em oração comigo. Vamos consagrá-lo a Deus.
Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti o pão e o cálice contendo a representação do sangue do Teu Filho. É com reverência que participamos desta mesa tão sagrada e que ao participarmos deste pão, nos alimentemos do que ele representa, de tal modo que sejamos renovados. Nossa força se renove, nosso ânimo, nossas esperanças, que ao sorvermos este cálice, estejamos bebendo do cálice da nova aliança, que nos concede uma nova perspectiva de vida, não em função de nossos caprichos pessoais, mas em função da Tua glória e do bem de todos. Se temos pecado, rogo-te que nos perdoe, Senhor. Em o nome de Jesus, nós não nos alimentaremos destes elementos fiados em nossa própria justiça, mas única e exclusivamente na Tua graça redentora, em nome de Jesus. Tendo dado graças, disse Jesus, tomai e comei. E ele disse, partindo o pão e dando a cada um dos seus discípulos, leve-o à boca e comamos todos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebamos todos. Aí onde você estiver, eu gostaria que você se dirigisse a Deus com as suas próprias palavras, em gratidão pela sua vida, pela vida eterna, por nos haver enviado o seu Filho Jesus. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Deus. Nós te somos tão gratos. Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso. Obrigado por nos permitir compartilhar essas experiências juntos, por estarmos juntos, sentados à mesa com o Filho de Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, obrigado pela sua companhia até aqui. Nós temos mais 1 ou 2 minutinhos e eu quero me despedir agradecendo a Deus pela sua vida. Mas eu tenho algumas coisas para dizer rapidamente. Número 1, esse encontro nós fazemos todos os domingos às 18 horas, só que na sala de Zoom. É uma coisa mais intimista. Se você deseja ingressar no Ninho da Fênix, que é o nome que eu dou a esta reunião, por favor, envie uma mensagem para o meu WhatsApp 21 99797 8135. Eu vou lhe incluir no grupo do Ninho da Fênix. E quando for domingo, você vai receber o link para participação. Você não paga nada, não tem custo nenhum, gente. Nenhum. E você é muito bem-vindo. 21 99797 8135. Segunda coisa, desde a semana passada que eu ativei a assinatura do meu Instagram. Eu relutei, inclusive, já tem algum tempo que a plataforma me ofereceu isso. Mas hoje, gente, o nosso ministério precisa de ajuda. Não tem sido fácil. Na semana passada foi a distribuição das cestas básicas para as famílias contempladas pelo projeto Eu Escolhi Amar. Além disso, nós enviamos recursos para Moçambique
enviamos recursos para o projeto Gramachinhos, no lixão de Jardim Gramacho, que atende 300 crianças por dia com refeições. E eu sempre peço ajuda, vocês são testemunhas disso, louvo a Deus por cada contribuição, mas eu acredito que se um grande número de pessoas assinar o nosso Instagram, isso vai resultar em mais recursos para os nossos projetos. Se eu não me engano, eu acho que está R$ 7,90. Eu tenho até a impressão que a plataforma fez lá uma promoção. Não sou eu, é a plataforma que faz. Colocou por R$ 2,90. Eu não tenho certeza. Hoje eu inteirei 148 mil pessoas que nos acompanham aqui no Instagram. Se uma porcentagem, ainda que pequena, assinar, isso vai gerar recursos para os nossos projetos sociais. Qual a diferença de você assinar ou não? Nem sempre a plataforma entrega aquilo que a gente posta. Há pessoas que às vezes ficam dias sem receber nenhuma notificação. Quando você assina, a plataforma é obrigada a te entregar. Todas as postagens vão chegar até você. Você vai ser notificado dessas postagens. Então, assine. Você entrando no meu Instagram, você vai ver uma abazinha assinar. Assine. Eu tenho certeza que você vai estar contribuindo com algo muito importante, que tem alcançado muitas vidas. E se você quiser contribuir efetivamente com o nosso ministério, você pode fazê-lo enviando a sua oferta de amor. Se você é um dizimista e não tem entregue o seu dízimo e quiser revertê-lo para esse trabalho, você pode fazê-lo. Nunca por obrigação, sempre por amor. E basta você enviar um Pix para o 21 99797 8135. Toda contribuição ajuda, gente. Toda contribuição. 21 99797 8135. Contribua. É um número de um celular. Você pode fazê-lo, inclusive, agora, como parte do culto que você oferece ao Senhor nesta noite. Tá bom? E para terminar, queridos, tem o PayPal também, né? Cláudia, sempre que me lembra aí, tem o PayPal de qualquer lugar do mundo, que é o hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. E para encerrar, gente, amanhã nós vamos ter a live 7 horas e eu vou falar de um assunto. Agora eu entrei numa vibe de escatologia, até para desmentir uma série de mitos, sabe, fake news teológicas. E amanhã eu vou falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Prepare, hein? Amanhã vai ser muito forte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo hoje com os palestinos? Não vou adiantar, não vou dar spoiler. Assistam amanhã às 7 da noite. Eu conto com a sua companhia, tá bom? Gente querida e amada, obrigado, amo vocês. Vocês são a razão do meu ministério. Obrigado por me ajudarem a continuar. Por cada palavra de estímulo, de encorajamento. Obrigado. Obrigado de coração. Deus os abençoe. Até próximo domingo na sala de Zoom. Então, mande o seu recadinho pelo WhatsApp 21 99797 8135 para que você ingresse no grupo do Ninho da Fênix. Não esqueça. E até amanhã às 7, aqui pelo Instagram, na nossa live tradicional de segunda-feira, falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Deus abençoe a todos e a todos. Gente! Tá saindo agora a 3ª edição do livro Homossexualidade e Diversidade, da Sombra da Lei à Luz da Graça. E quem avisa, amigo, na última edição eu disse, gente, tá acabando. E o pessoal não correu. Então, agora tá chegando a 3ª tiragem. Corre, adquira, porque a gente está numa promoção de Black Friday, gente. A gente conseguiu 20%. De R$ 69,90 está sendo por R$ 55,90, mas só até o Black Friday, ou até o estoque acabar. Então tem que correr, porque também o estoque não é grande não, viu, gente? É uma tiragem relativamente pequena, é bom você correr e adquirir também, tá bom?
Beijo e um queijo a todos. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz.